O aparelho auditivo é um dispositivo médico altamente sofisticado. Ele basicamente tem a função de auxiliar na comunicação do paciente. Então o que ele faz? Ele capta a onda sonora, amplifica essa onda e envia para o ouvido do paciente, possibilitando assim que ele escute muito melhor do que ele ouvia antes sem utilizar o aparelho. Todo aparelho auditivo, basicamente, ele é dividido em 5 partes principais. Essas partes são o microfone, o amplificador, que hoje em dia já é um circuito de processamento digital de sinais, um receptor, que é um mini alto-falante, as pecinhas de acrílico que são encaixadas ou por fora ou por dentro do ouvido do paciente, dependendo da comodidade, do que ele quiser para melhorar para ele que escolhe. E a bateria. Essa bateria a gente vai até ver que é uma das coisas que dá mais problema, mas isso a gente deixa para discutir um pouquinho mais para frente. Agora então vamos passar um pouquinho e explicar sobre as vantagens e desvantagens dos aparelhos auditivos. Falar um pouco das vantagens do aparelho auditivo. O aparelho auditivo ele não restaura a audição, mas oferece possibilidades significantes, o que torna mais fácil ouvir o que os outros falam. Estudos feitos comprovam que o uso de aparelho auditivo geralmente melhora a qualidade de vida e ajuda a ter um melhor relacionamento com a família, sentir-se bem consigo mesmo, ter uma melhor saúde mental, melhorar o bem-estar físico, concentrar-se melhor, sentir-se mais independente e seguro, sentir-se menos cansado e exausto, sentir-se capaz de participar de reuniões sociais, sentir-se capaz de aumentar a rede de contatos sociais e sentir-se capaz de produzir mais no trabalho. Vou falar um pouquinho sobre as desvantagens dos aparelhos auditivos. Uma das principais desvantagens é o alto custo, que pode chegar a custar até R$10.000. Outra desvantagem é o desconforto gerado pelo aparelho. É preciso consultar um médico para que ele possa descrever o aparelho adequado para cada tipo de situação. Agora vamos mostrar um pouquinho do trabalho realizado pelo nosso amigo Alexandre, aluno da P10 e estagiário de uma empresa de aparelhos auditivos. Olá, meu nome é Alexandre, estou no 10º período de Engenharia Biomédica e hoje eu vou mostrar um pouquinho do trabalho de calibração de equipamentos audiológicos. Aqui a gente tem um impedanciômetro ZA28 e esse aqui é os materiais usados para calibração. Esse aqui é um decibelímetro que mede o nível em decibel que o aparelho está soltando. Esse aqui é um ouvido artificial, que é onde a gente encaixa o fone para fazer as medidas. O equipamento varia nas frequências de 250 Hz até 8 kHz. Emitindo tons puros que podem variar de 10 a 120 dB. Aqui os equipamentos que a gente usa. Esse equipamento, além de fazer o teste de audição de via aérea, ele realiza exame na membrana timpânica, onde ele gera uma pressão controlada e através desses ponteiros ele pode indicar se existe algum rompimento da membrana timpânica. É um equipamento antigo, porém muito bom. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram que 28 milhões do total de 190 milhões de pessoas possuem problemas ligados à audição no Brasil. Isso significa 14% da população brasileira.
Pesquisas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 9,8 milhões de brasileiros sofrem de deficiência auditiva. Esse número representa 5,2% da população brasileira, da qual 2,6 milhões são surdos e 7,2 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir. Além disso, estima-se que cerca de 20% das crianças brasileiras com idade pré-escolar sofrem de alguma deficiência auditiva. Pesquisas apontam que esses números devem somente aumentar, e além disso, de 15 a 20% da população brasileira sofre de algum tipo de zumbido, um número que corresponde a 1/5 da população brasileira. Agora vamos mostrar uma entrevista com meu pai, que utiliza um aparelho auditivo. E quando você usa? Desde o primeiro aparelho que eu coloquei foi em 2007. E por quê que você precisava? Bom, eu sempre sempre escutei, mas não entendia, né? As palavras, comecei a sentir dificuldade de conversar. Mas é genético? É genético, é um problema genético. Vem do meu avô, meu pai, é uma degeneração do nervo auditivo. E por que foi quando você começou a usar, foi fácil adaptar? Foi, o primeiro aparelho que eu usei eu não consegui adaptar. Não era aparelho digital. Aí depois, no segundo aparelho, já era um aparelho digital, um aparelho mais específico para o meu problema, e eu adaptei muito bem. Porém, não consegui usar nos dois ouvidos. Entendi. Certo? Eu usava só no ouvido esquerdo. Depois que eu troquei o aparelho, veio um outro aparelho, aí eu consegui usar. E o que mais que te incomoda? O que mais incomoda que foi o caso o problema do primeiro aparelho, quando você usa os dois aparelhos, a sensação do teu ouvido está tampado. Entendeu? Aí no segundo aparelho, a adaptação, num lado eu uso aparelho com molde aberto e do outro com molde fechado. Foi a única forma que eu consegui. É lógico, um aparelho mais moderno que eu consegui usar nos dois ouvidos. O que você acha que pode melhorar? Este problema de adaptação, tem muitas pessoas não conseguem usar justamente por causa desse problema, de sentir o ouvido tampado, dá aquela sensação de você passa a mão no cabelo, você sente teu cabelo. O outro problema para quem usa aparelho, ele durante o dia, sempre de manhã você começa escutando de uma maneira e você termina à tarde de outra. Depois do banho, a mudança de temperatura, é um problema que eu acho que tem que ser resolvido. E a cera, o problema da cera, que é complicado, mas também atrapalha muito. Tá, obrigada. Além dos problemas mencionados, existe também o problema da bateria, que precisa ser trocada a cada 7 dias, e essa bateria não é barata.